E pessoal, muito bem-vindo para mais um Conversa Franca, 15º episódio. Hoje, com uma baita amiga, uma convidada especialíssima, Rochelle Hansen, professora de yoga, especialista em crianças e adolescentes, espiritualizada, aventureira, busca especialização incessantemente, mas eu vou deixar para ela se apresentar. E daí, Roche, como você se apresenta aqui para o pessoal? Olá, olá, bom dia, boa tarde para o pessoal aí do Conversa Franca. Primeiramente, quero agradecer esse riquíssimo convite desse meu amigo incrível e, assim, sem palavras, né? O nosso grande professor Romualdo, sempre cheio de boa energia, boas intenções. Então, obrigada, gratidão por estar aqui. É, é até difícil, assim, falar da gente, né? Nem sei por onde começar, o que falar, assim. Mas eu me chamo Rochelle, eu sou natural de Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E meu caminho, ele é um caminho onde eu fui sempre seguindo e escutando a voz que vem de dentro, uma voz incessante que vem de dentro, que não me deixa ficar parada. É, Me formei na graduação como economista, né? Saí da escola muito cedo, muito jovem, assim, e aí tive que já, escolher aquilo que a gente quer fazer para o resto da vida. Fiz enfermagem por 6 meses, mas aí eu vi que não era o que eu queria e fui fazer economia. Quando eu me formei em economia, peguei o aval da família para ir morar fora, peguei um avião e fui para a Austrália. Fui para a Austrália em 2016 para estudar inglês. E cheguei lá e me encantei com o país, me encantei com a cultura e falei aqui eu vou ficar. E fiquei 3 anos e meio lá. Descobri grandes partes de mim como o meu propósito de vida, que é o yoga. Depois, fui morar na Indonésia, sabático, 6 meses, para realmente entrar mais profundo assim dentro do yoga, dentro do ensinamento, do conhecimento. Fui para a Índia, da Indonésia já fui direto para a Índia porque eu queria ir lá na fonte e voltei ao Brasil na época ali de Covid, pandemia, e aí resolvi ficar por aqui, comecei a empreender. Abri um estúdio de yoga em Capão da Canoa, o primeiro estúdio de yoga que teve em Capão da Canoa. Me emocionei, fui para o Rio de Janeiro, tentei empreender lá e surgiu a oportunidade ano passado de ir para Portugal para trabalhar com os adolescentes. E foi amor à primeira vista, assim, tudo que vem do yoga, tudo que tem o yoga, assim, algo que vem de dentro, assim, muito bonito, assim, né? Quando a gente escuta isso e vai. E desde então venho trabalhando com as crianças e com os adolescentes. Eu disse aventureira, e você colocou muito bem, eu não fico parada, né? Foi uma das pessoas que eu conheço que mais tem esse movimento e não consegue ficar parada. E outra, como eu te vejo, né? Tu não dá bola para aquela vozinha, olha, cuidado, não, tu vai. Eu noto que tu tem medo, mas tu vai com medo. E é o que eu admiro demais em ti. Olha só, tu falou das tuas viagens, tu falou do yoga, onde tu descobriu, né, e se apaixonou. A minha pergunta é: por que yoga? Porque tu é economista, tu fez enfermagem, né? Tu é empreendedora, mas a tua paixão é yoga. Por que o yoga? Eu acredito que o yoga, yoga, enfim, né? Isso é a entonação da palavra não importa. Eu não sei falar. Os dois estão certos.
não tem diferença nenhuma. Eu acredito que o yoga, ele fez eu observar e conseguir parar e respirar e refletir dentro de mim, porque eu tinha muitas questões internas e passei por momentos na infância muito desafiadores, porque o meu pai morreu quando eu era muito nova. Meu pai morreu muito cedo. Ele teve um câncer, muito com uma evolução e progressão muito rápida, e ele veio a falecer muito rápido. E eu era muito nova. E quando ele faleceu, aquilo gerou dentro de mim muitas questões internas. Então, assim, eu sempre digo, eu sempre brinco, né, que parecia que eu vivia num mundo de conto de fadas até o meu pai morrer, e depois que meu pai morreu, eu fui pro inferno. E aí eu ficava dentro de mim com aquela dualidade, não, mas peraí, mas e cadê aquele conto de fadas, daquela vida perfeita? E aí voltava para minha realidade, uma criança, né, indefesa, muito pequena, sem compreender muito bem o luto, e isso gerou muitas questões dentro da minha mente. E como eu sempre fui muito conectada com Deus, sempre tive uma fé muito grande, eu sempre acreditei muito naquilo que vinha de dentro. Eu ficava me questionando muito, né? Mas peraí, mas como é que pode? Meu pai morreu, mas eu escuto a voz dele e eu vejo ele, mas e como é que ele não tá mais aqui? Então, acho que isso foi o ponto principal da minha vida para eu ter escolhido o yoga. Porque aí os anos se passaram, né? Eu amadureci, eu cresci, eu fui estudar e eu vi que não era enfermagem, eu fiz economia, onde trabalhei muito dentro da área da economia, né, em empresas, em multinacional, papapá. Só que quando eu cheguei na Austrália, eu já consegui desacelerar um pouco, mas indo atrás, né, do dinheiro, indo atrás do propósito, porque aí foi uma época onde estava todo mundo falando do seu propósito de vida, e ai, tem que ter um propósito de vida. E eu voltei para mim e eu falei, tá, mas peraí, tá, mas qual é o meu propósito? E eu comecei a pedir para Deus, eu falei, Deus, me mostra então qual é que é o meu propósito, né? O que que é que eu quero vir, o que que eu vim fazer aqui, né? Que é tão diferente, que é tão assim, que é tão meu, tão único meu. E aí foi quando eu entrei numa primeira aula de yoga. Tava na Indonésia e eu lembro que eu entrei numa aula. Quando a gente vai para o mundo do yoga, existem diferentes tipos de yoga, tá? Tem yogas que são super zen, calmo, que tu fica 5 minutos ali naquela postura, curtindo. E tem yogas que são mais agitados, onde tu vai, faz a postura, volta, vem, acontece, papapá. Então, assim, tem um mundo de possibilidades dentro do yoga. E eu fui para uma aula de yoga que era aquela mais calma possível e imaginável. Eu entrei na aula de yoga, eu lembro que eu sentei assim, o mestre, né, o professor, tava ali super pleno, pacífico, e eu sentei na aula e eu não consegui ficar na aula. Eu simplesmente larguei a aula no meio da aula, abandonei a aula, tipo, sei lá, deve ter dado uns 15 minutos de aula, eu abandonei. Primeira vez. E quando eu saí de lá, eu fui caminhando assim até a pousada onde é que eu tava e eu disse, cara, amanhã eu vou voltar lá e vou tentar de novo. Porque eu sempre, como eu sempre tive uma mente muito inquieta, tudo aquilo que eu não conseguia fazer, ou tudo aquilo que era difícil, me chamava muita atenção. Eu falei, não, eu vou voltar lá. Aí no dia seguinte eu fui numa aula de aerial yoga. Então, assim, era um yoga com uns tecidos que fica pendurado no teto, e aí tu faz uma aula de aerial yoga. Então, assim, foi uma aula tipo super flow, assim, com músicas e meio que parecia que meio uma dança, assim. Só que aquilo fez eu me conectar tão profundamente comigo que eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, nossa, como é que isso me acalmou? Porque, como eu sempre fui uma pessoa, eu tenho um caráter, uma natureza, minha natureza é de muita agitação, né? Eu sou para quem gosta de astrologia, eu sou geminiana, com ascendente em Áries e lua em Aquário. Então, assim, eu gosto de tudo aquilo que é rápido e diferente. Então, aquilo ali me trouxe um contato profundo comigo mesma. E aí, quando eu voltei para a Austrália, que eu estava morando na época lá na Austrália, eu procurei um estúdio de yoga mais perto da minha casa.
E foi incrível, assim, tipo, eu comecei a praticar, a minha professora já sabia que eu ia ser professora e ela já sabia que eu ia dar aula no estúdio dela e ela me olhou e já falou, Rochelle, o yoga tá em ti. Tu não precisa de curso nenhum, tu não precisa estudar, tu não precisa nada, tu só precisa abrir o teu coração e deixar a voz sair. E naquela época, assim, quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, como assim? O que que ela tá querendo dizer, né? O que que ela tá falando? Eu tô. Oi? Posso, acho que É, é isso. Só que naquela época, assim, eu pensava assim, não, imagina, para eu ser prof, precisa de 1000 cursos e precisa disso e daquilo e certificações e, sabe? Eu me achava muito pequena naquele momento. Só que ela tinha um negócio dentro de mim que dizia, vai, vai, vai. E aí eu fui indo. né? Tu sabe que isso é muito bacana, porque as pessoas de sucesso que eu conheço ouvem essa voz. Ouvem, vai, e elas vão, né? Então, é garantia de sucesso? Não, não é garantia de sucesso. Mas é um caminho mais fácil para o sucesso, né? Então, é desta maneira, né? E tu citou aí vários países que tu foi. Provavelmente eu sozinha, né? Austrália, Índia, Portugal atualmente, Nova Zelândia. Foi o mesmo motivo? Não. Foi. Foi um acaso? Teve um motivo? O que que aconteceu para ter essa dinâmica total? Mas sim que é, que tu já falou. Mas o que que te levou? Tu acha que foi o acaso que te levou para esses países? Ou tu tinha um motivo mais cabeça, assim, vai, eu vou para lá para isso, vou para lá para. Como é que é essa relação contigo e com as viagens que tu fez? É engraçado, assim, porque a gente vai tomando decisões, né, em certas épocas da nossa vida que no momento ali a gente age no impulso e mais ali na frente a gente reflete melhor. Claro que a Rochelle de hoje, né, tomaria decisões talvez um pouco mais diferentes das decisões que a Rochelle do passado tomou, mas eu acredito que foi muito importante todas as decisões que eu tomei. Não foi o acaso, com certeza foi esse impulso, essa vontade, né? Porque quando eu olhei para tudo que tinha dentro do yoga, era como se eu quisesse comer aquilo tudo muito rápido. Então eu sinto que eu acelerei muito o processo, né? Então assim, eu comecei a praticar. Aí eu já peguei a minha professora. Aí eu comecei a ir para uma prática mais profunda. Aí eu resolvi mudar de país. Aí resolvi ir para a Indonésia. Aí virei professora. Aí continuei continuei dando aula. Aí nisso eu já fui para a Índia. Aí lá na Índia já absorve mais um monte de conteúdo, aí volta para o Brasil, aí chega aqui no Brasil. O Brasil, ele veio para me trazer um freio, porque se não fosse o Brasil, eu teria voltado para a Indonésia, minha vida estaria em um outro patamar. Mas aí quando chegou aqui no Brasil e deu o Covid, eu precisei primeiro parar um pouco e integrar, né, essa quantidade de informação e conhecimento que eu estava entrando em contato, né, naquele momento, e também precisei traduzir tudo. Porque eu despertei dentro do yoga em inglês. Os meus cursos lá fora eram todos em inglês. Então, eu sabia dar aulas em inglês. E a pandemia me trouxe para eu perceber que, opa, não, peraí, muda tudo. Agora é português. Agora tu vai dar aula em português. Então, demorou ali uns meses ali, quase um ano praticamente, para eu me acostumar a dar as aulas em português, que parecia que não fazia sentido. Olha que loucura. Eu ia te perguntar agora isso. O, o que que a língua, a maneira de se expressar verbalmente muda na cabeça? O que é? Como assim? Eu não sei explicar. Eu acho que era porque, como eu entrei em contato com tudo aquilo em inglês, era muito natural para mim falar em inglês sobre aquilo, falar sobre o tema, dar aulas, discorrer sobre, falar sobre a filosofia.
e em português eu já ficava travada e eu já ficava, não, peraí. O quanto é importante a comunicação. Eu já fiz aula contigo. E a gente nota que tu sente a aula. Tu não apenas entrega a aula, tu sente, sabe? E eu comentei isso contigo, é diferente a tua aula mesmo, sabe? A gente vê que tu tá naquele flow, tu tá vivendo aquilo. Eu achei bacana demais isso na tua aula. E por estar tão flow, a comunicação tem uma importância gigante, né? Porque provavelmente tu tinha que pensar o que eu vou falar em português. No início eu Olha tinha que pensar, só, tu citou Deus várias vezes aqui, né? Eu vou te fazer essa pergunta porque eu recentemente tive retorno a Deus. Tá? Estive afastado, bom, sempre acreditei, mas estive afastado e há pouco tempo eu retornei e estou me sentindo bem melhor com essa história. Você citou Deus várias vezes, citou a história do teu pai. Te agradeço demais por ter compartilhado algo tão íntimo, né? Essa situação com o teu pai, aí a tua vida, do conto de fadas para uma nova realidade, não se achar, te abalou a relação com Deus? Eu sei que tu era bem jovem, mas te abalou e tu acha que. Porque a impressão que eu tive é que te abalou e o yoga te trouxe de novo para se conhecer e se conectar com Deus. Foi essa a impressão que eu tive. Tu acha que teve essa relação? com certeza, porque a gente é criado em culturas aqui no Ocidente, né? Em culturas religiosas, né? Então a minha família era sempre muito religiosa. Meu pai tinha um caráter muito religioso, ele era católico, né? Cristão. Só que o meu pai também era maçom. Então eu cresci muito dentro da maçonaria. E dentro da maçonaria, a maçonaria ela é como se fosse uma filosofia de vida, ela não chega a ser uma religião. Deus é visto como o grande arquiteto do universo e tem toda uma hierarquia dentro da maçonaria e cada um daqueles homens que estão lá dentro exercem algum papel. E aí tem momentos onde as mulheres e as crianças podem ir e fazerem peças, discorrerem sobre pequenas partes sobre a existência. Então, aquilo ali para mim, aquela vivência, mesmo que muito pequena, aquilo ali foi muito importante para mim. Eu ver aquilo vir do meu pai. Depois, o meu pai morreu e a minha mãe começou a entrar no mundo espírita. Minha mãe buscou sempre também. Minha mãe sempre foi uma buscadora de algo mais profundo. Ela era católica também, né? Religião católica, papapá, mas ela ia também buscar a espiritualidade dela. E como eu era muito pequena, eu vivi muito aquilo, eu vivenciei, eu lembro de cenas claras na minha cabeça de observar aquilo. Passou o tempo, né? Fiquei afastadíssima de Deus. Eu tinha uma revolta, né, muito grande, porque como eu não tinha passado, vivenciado o luto, quando a gente não vivencia um luto de alguma coisa, a gente fica com emoções muito reprimidas. Então eu tinha uma tristeza reprimida, uma raiva reprimida, uma angústia reprimida. Tinha me tornado uma adulta super reprimida. E quando eu encontrei, né, quando lá fora, na Austrália, quando eu encontrei é, a espiritualidade, o yoga, o propósito, aquilo fez com que eu voltasse para dentro. E quando eu comecei a estudar mais a fundo a filosofia do yoga, diferente da religião que diz que o Deus está fora, o yoga traz toda a atenção de volta para dentro e ela fala assim, cara, Deus está dentro, tu é o teu próprio Deus. E aquilo fez um shift tão grande dentro da minha perspectiva de vida que eu parei de buscar algo fora
e comecei a voltar para dentro. E aí começa todo um processo, né, de aceitação, de passar pelas fases do luto, de integrar esses sentimentos e entender esses sentimentos, porque quando a gente começa a praticar yoga, a gente vê os mestres, né, as mestras, e os yogis, as yoginis super lá plenos e qualificados e meditando, papapá. Tu fica, opa, não, então, mas peraí, essas pessoas não sentem raiva, não sentem angústia, não sentem tristeza. Aí tu começa a desmistificar tudo e tu fala, não, calma aí, eles sentem, lógico que eles sentem, eles são seres humanos, né, são naturais, isso é um sentimento natural. Mas tu começa a se desenvolver. Então, a minha relação com Deus, ela ficou uma relação mais verdadeira, sabe? Acho que aquela menina, né, Rochelle, de 9 anos, que via o mundo naquele conto de fadas, que já era muito conectada pelos pais e por eu amava muito estar na natureza, sempre amei desde pequena ficar na natureza, pé no chão, é, botar a mão na terra, surfar, estar na água, sabe? Isso sempre foi muito natural e isso são coisas que nos conectam com a nossa alma e com Deus muito diretamente, né? Nos trazem para o agora muito rápido. Então, eu sinto que a minha relação com Deus foi ficando uma relação mais responsável, uma relação mais madura, uma relação de mais inteireza, não criando Deus como aquele conto de fadas, mas e sim integrando dentro do meu ser. Não, peraí, Deus está aqui comigo, né? Eu sou Deus, então eu vou usar esse ensinamento, esse conhecimento, essa forma de se expressar da forma mais correta e verdadeira possível. Que relato, que relato. Talvez tu não tenha ideia da profundidade que tu chegou. Arrepiei aqui, falou da tua mãe, Isabel, por sinal. Beijo, Isabel. Te adoro, tua mãe é sensacional. Falou várias vezes dentro de mim. Isso conectou comigo gigantescamente. Eu, um pastor que fez eu me conectar com Deus de novo, na primeira vez que eu fui no culto, decidi ir, vou no culto, estou precisando. Fui. Uma das coisas que ele me pegou foi exatamente isso. As pessoas procuram Deus em vários lugares. Ele está dentro de você. Aquela frase, eu acho que eu não ouvi mais nada no culto. Eu comecei a refletir sobre isso. Cara, a paz está dentro de ti. O sucesso está dentro de ti. Deus está dentro de ti. Tu não vai alcançar ele em lugar nenhum, de forma nenhuma, a não ser se tu olhar para ti mesmo e você fez uma ligação aqui, não é a religiosidade, é a espiritualidade. Então, teu pai tinha um tipo de religiosidade, tua mãe tinha outro, você tem outro, e é a mesma espiritualidade. Fantástico até onde foi. O que me leva à próxima questão que eu trati. Tantos querem, poucos fazem. O que tu acha, Rocha, que tu fez de diferente para ter as tuas conquistas? Para chegar onde tu chegou? Para trilhar o caminho que tu trilhou? Porque te ouvindo falar, eu estive na Austrália, daí eu fui para Nova Zelândia, daí eu achei que eu tinha que ir para a Índia. Eu não vou dizer 100%, mas muitas, a grande maioria das pessoas quer fazer isso. A gente conversando com as pessoas, ai, como eu queria viajar, ai, como eu queria surfar, ai, sabe, como eu queria. Então, muitos querem e poucos fazem. O que que tu acha que tu tem de diferente para ter trilhado o caminho que tu conseguiu trilhar? Acredito que eu disse muitos nãos para as outras pessoas para dizer sim para mim. Acho que Não. essa é o ponto principal, assim, de dizer não, eu não vou sair para balada porque amanhã eu tenho yoga.
não, eu não vou gastar dinheiro com esse tipo de viagem porque eu tô querendo um outro tipo de viagem. Esse é para mim é o ponto principal, é saber dizer um não. Eu já gostava de ti. Agora é maravilhoso isso, porque a gente ouve tanto isso, para quem acompanha pessoas, vamos dizer no Instagram, para quem acompanha nas redes sociais, os pensadores modernos, é isso. Tu tem que saber dizer o não. Né? Esses dias eu ouvi uma frase que era mais ou menos assim, eu não me lembro literalmente, né? Mas a frase, se não me engano, era do Caio Carneiro, se não me engano. A vitória, o sucesso, vem de você dizer não para tudo que atrapalha o primeiro sim que tu disse. Então tu decidiu, né? Eu vou fazer isso, é o meu sim. E o resto é não. Não, 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 não. É fantástico a maneira que tu sintetizou. Hoje em dia, agora, olhando para trás, olhando para tudo que tu já viveu, tu é jovem pra caramba, mas olhando o que tu já viveu, o que tu faria de diferente? Não arrependimento, tá? Não é arrependimento, mas, né, todo mundo tem pedras no caminho. Então a gente olha para trás, eu sei que, puxa, ali eu podia ter, né? Não é um arrependimento, o meu caminho foi esse, mas podia ter sido melhor. O que tu faria de diferente? O que tu faria igual? Que, pô, aqui eu acertei pra caramba. E por quê? Que eu faria de diferente teria sido ter mais calma na hora da realização dos cursos, porque, como a gente está falando, né, são cursos que mexem profundamente com a gente. Então, vão mexer, mexe com a psique, mexe com o corpo, mexe com a alma, mexe com as estruturas, né, estruturas ósseas, estruturas musculares. E bem, tu como trabalha com isso, tu sabe, né, o quanto isso reflete na nossa mente, que reflete no nosso emocional. Então, se eu pudesse fazer algo diferente, talvez teria sido só ter um pouquinho mais de calma para conseguir curtir mais as coisas. Eu fui meio que indo muito, eu fui indo muito rápido no decorrer da carruagem. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora isso, agora aquilo. Porque quando tu entra nesse lugar de tipo, tá, eu cheguei, eu tô no agora. Eu tenho um campo infinito de possibilidade. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, só depende de mim. Ah, então eu vou fazer. Era como se a minha alma, a sensação que eu tinha era como se a minha alma tivesse ficado muitos anos adormecida, amortecida, porque eu estudei em uma faculdade que eu não queria fazer economia. Eu fiz para dar o gosto para minha mãe, para a família, para dizer, ó, tá aqui o diploma. Eu quis parar a economia no meio e queria já ir para a Austrália. Minha mãe falou, não, só vai sair do Brasil com diploma. Então, e aí quando eu cheguei na Austrália também, né, a gente passa por aqueles subempregos, aí tu trabalha de garçonete, tu trabalha limpando, tu trabalha fazendo isso, tu trabalha fazendo aquilo. E aí quando eu dei as minhas primeiras aulas, quando eu entrei em contato com essa questão de ensinar, né, de dar a aula, de se colocar a serviço, aquilo me despertou uma vontade tão grande de aprimorar, de aprender, de melhorar, que eu fui muito acelerada na realização das minhas viagens, dos meus conhecimentos. Então, algo que eu gostaria de ter feito diferente teria sido ter feito as coisas com mais calma, ter espaçado mais um tempo. Tanto que eu falo isso hoje para as minhas alunas e mentoradas. Fez um curso de yoga, calma, vai dar aula, vai vivenciar todo o conhecimento primeiro nas outras Isso. pessoas, em si. Né? Pois, tá, daqui a um tempo, tá sentindo, tá, daí vai de novo. Não precisa querer atropelar tudo. Isso eu ia te falar, até para a galera aí, para o pessoal que está ouvindo a gente, absorve
o que aprendeu. Então, tu acredita que não que tu deixou de aprender, mas poderia ter absorvido mais para Com dar o certeza. próximo passo, né? O próximo passo vai mais firme, né? Eu concordo contigo na questão de aprende incansavelmente, vai atrás sempre, mas acho que no começo de toda a jornada tem essa questão de eu quero, eu quero, eu quero, e a gente começa a pesquisar tanto que tem, que quando tu vê, tu tem vários cursos, e eu pego esse, eu pego aquele, e falta aquele freio de, eu fiz, agora eu vou observar, agora eu vou entender, agora eu vou aplicar, agora eu E vou ver o é, que deu de errado, e é agora eu vou engraçado. corrigir. E é engraçado porque se a gente reflete na minha história, geralmente quem freia, quem puxa, geralmente é o pai, né? Um pai presente que diz ali, calma, minha filha, dá uma segurada, fez esse curso, calma, vai com calma. E como eu não Sim. tive essa representação, eu tinha muita da minha mãe. E a minha mãe é ariana atacadíssima. A minha mãe é a primeira pessoa a falar, vai. A minha mãe é a pessoa que mais me encoraja para ir pra vida. Mãe, eu vou fazer não sei o quê, vai, minha filha. Mãe, não, 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 vai. A minha mãe sempre foi aquela que me deu a máxima coragem do mundo, falando, vai conquistar os teus sonhos. A minha mãe nunca foi aquela que falou, não, minha filha, calma. Calma, não, minha mãe sempre foi de me colocar para frente, sabe? Então é engraçado, né? Como isso reflete hoje, já tendo integrado e passado por um luto, uma morte, papapá, eu já vejo com outros olhos, eu já vejo, tá, agora a calma, sim, ela existe, ela está. É importante esse tempo de integração, né? É importante esse tempo de assimilação das coisas. Mas como é bacana também a Isabel, né, a tua mãe, eu já presenciei conversas de vocês que vocês não concordam, mas mesmo ela não concordando contigo, ela diz, vai, é o teu caminho, eu posso não concordar, mas eu não concordo com o teu caminho, vai no teu caminho. Como é bacana ter alguém, né, no caso é a tua mãe, mas seja o pai, seja um tio, seja quem for, a gente vai mais seguro. A gente pode quebrar a cara, mas a gente vai mais seguro, né? Isso é bem bacana, né? Da tua mãe. E o que que tu faria igual? Que tu não mudaria absolutamente nada. Aqui foi bacana, aqui eu acertei. O timing de ter aberto o meu primeiro negócio. Acho que é, foi bem sincrônico com tudo aquilo que eu estava vivendo, porque eu comecei a dar aula, na Austrália, aí fui para a Indonésia com a intenção de dar retiros lá, e aí a intenção era de voltar. Não aconteceu por causa do coronavírus. Eu fiquei em Floripa por um tempo e depois voltei para Capão. E aí, quando eu cheguei aqui em Capão, eu pensei, tá na hora de abrir meu primeiro negócio. Aí, puf, foi acontecendo. Ai, aqui poderia ser o meu estúdio. No outro dia, aluga-se esse espaço. No outro dia, aluguei o estúdio. No outro dia, coloquei a placa. No outro dia, consegui o tatame. No outro dia, ganhei um móvel. No outro dia, apareceu uma aluna. No outro dia, apareceu cinco. No outro dia, apareceu as profs. E foi indo, e foi indo, e foi indo, sabe? Isso foi algo muito interessante, porque, como eu já tinha essa mente empreendedora com a economia, eu senti que eu consegui integrar os dois conhecimentos, porque até então, naquele momento, era como se eu achasse que eu tinha feito o curso de economia para nada. E hoje em dia eu já vejo com outros olhos, foi imprescindível eu ter feito o curso de economia, porque Olha aquilo me bem. deu uma base, um conhecimento e uma vivência para conseguir empreender e conseguir colocar essas duas coisas juntas, né? Porque a gente não vive só do amor, só da paixão. A gente precisa olhar para o dinheiro e também a gente não vive só do dinheiro. A gente precisa ter amor e dinheiro para as coisas irem se entrelaçando, né? É bem bacana, porque você estava falando e me veio uma frase, acredito que é até bem famosa. O universo, Deus, te dá, faz tudo por ti, menos a tua parte. A tua parte é tudo. Eu cito seguidamente essa frase porque
Lá atrás, quando tu fez economia, tu bem disse, não sabia por quê e nem gostava. Mas Deus sabia que lá na frente tu ia precisar de ti. Eu defendo todas as pessoas ter empreendedorismo na faculdade, na escola. Vai usar? Muito provável que vá, mesmo que tu seja CLT, mas tu vai usar. Então, economia também, saber moldar isso, né? E olha como as coisas vão acontecendo, né? Tu mesmo disse, foi surgindo, foi aparecendo, foi facilitando o teu caminho, mas por quê? Tu estava em movimento, estava E em eu estava movimento. atenta às oportunidades, né? Isso, isso. Ai, a sorte. Esses dias alguém me falou, eu tive sorte. Eu até falei para ela, olha, tu estava preparada para a sorte, na verdade. A sorte aparece para todo mundo, as oportunidades, né? Chame de oportunidade, chame de sorte, elas aparecem para tudo. O que pode é tu não estar preparada para aquela ajuda que tu está tendo. Então, te prepara, porque quando chegar, tu vai enxergar e tu vai utilizar, né? Mas muito bacana, assim. Então, não veio esse empreendedorismo, e agora eu vou abrir, vou organizar. Não, tá na hora, vou fazer. E daí tu começa a enxergar, é bem bacana isso. Hoje, tá em Portugal, tá casada, não tem teu estúdio em Portugal. Qual o motivo que te faz acordar de manhã? O que que te move? O que que, sabe, acordei antes de dormir, amanhã isso, acordei, hoje isso. Qual é a energia? O que que faz você se mexer? Eu acredito que a vida, ela vai. Porque, assim, quando a gente parte de um propósito, né? Como, por exemplo, né? Vou pegar o meu caso aqui. O yoga, né? Ok. É o yoga, é o yoga, é o yoga. Mas existem toda uma questão de subpropósitos que a gente pode também estar observando que não deixam de ser propósitos também. Como, por exemplo, ter um tempo de qualidade dentro da minha família, como, por exemplo, ter uma janela de tempo e espaço para conseguir remoldular materiais, olhar para trás, olhar para tudo aquilo que eu já tenho, reconstruir coisas, recalcular a rota. Então, eu acredito que esses tempos eles são importantes, que combina com o tempo lá de trás que eu falei, né? Que é importante parar, que é importante assimilar os passos dados para que a gente possa ter força, motivação e energia para continuar indo para frente. É, tem uma novidade que eu não te contei, vou te contar agora, de primeira mão. A gente não vai, Só a gente não vai voltar para Portugal. só A gente vai para a Austrália. capaz que não iam viajar. Então, assim, me despertou essa questão de ter trabalhado com as crianças, assim, me despertou uma paixão e uma vontade muito grande de saber mais sobre elas. E a Austrália é o berço da inteligência emocional quando se trata de crianças. É o lugar, assim, é o país, é o melhor lugar do mundo para estudar sobre inteligência emocional em crianças. Eles têm os melhores cursos e as melhores pós-graduações. Então, eu senti a necessidade de dar esse próximo passo, porque como dentro do yoga eu já tenho muito conhecimento, não fazia mais sentido eu continuar estudando a mesma coisa. Então, eu tô indo para a Austrália para fazer um curso de pós-graduação em crianças dentro da inteligência emocional, e eu vou conseguir colocar isso dentro do meu trabalho com o yoga. Então, a minha ideia, o meu propósito hoje é estar olhando para futuramente como é que eu vou conseguir juntar os dois. Porque aulas de yoga para adultos online, isso é muito fácil. Agora, trazer um mundo online para o yoga dentro do mundo da criança,
isso é algo que se torna um pouco mais difícil, porque a criança é bem mais desperta, não tem tanto foco, é difícil para a criança ficar parada. Então, esse é o meu propósito de vida, que é o que eu venho me perguntando todo dia de manhã, como é que eu vou juntar o yoga para as crianças no mundo online? É bacana uma frase que tu falou nisso tudo. É muito fácil. Quer dizer, não importa se o caminho é fácil ou se o caminho é difícil. É por aqui que a minha cabeça, que o meu sentimento está dizendo para eu ir. Então é difícil. Seria muito mais fácil, eu acredito, você, né, ir para Portugal e fazer o mais do mesmo que vem fazendo, ou ficar até aqui no Brasil e fazer, mas não, o meu coração me manda para cá. É mais difícil, vai ser mais complicado, mas é muito bacana isso, porque muitas vezes o caminho do crescimento, de novo, não vou dizer 100%, mas eu acredito que 100%. O caminho do crescimento nunca é fácil. Ele é fácil porque está no nosso coração. Então, qualquer sacrifício se torna tranquilo. Mas se a gente está no que a gente acredita, no nosso propósito, no que a gente ama fazer, outros olham de fora e dizem: Nossa, nunca ia fazer. É porque tu não descobriu o que tu ama. Porque você está fazendo o que tu ama, esse caminho pedregoso. Então, sucesso na Austrália, sucesso nessa nova jornada. Parabéns por achar alguém que te acompanha e acredita e te apoia. Eu conheci ele, né? A gente teve um dia juntos, mas eu te falei também que ele me transmitiu. É um cara, ele me parece o teu pilar. Ele é o contrário de ti, né? Tu voa e ele é centrado, ele né, pensativo. Ele, então, acho que vocês se completam por demais. Tu falou em família várias vezes. Você está formando a sua família agora. Tu falou Deus várias vezes. Qual a importância que tu dá de família e de Deus na jornada? Não só tua obviamente, né? Mas de cada pessoa. Vai sem ele? Vai acreditando pouco? Vai sem esses pilares ou não? Qual a importância que tu dá nisso? Hoje em dia, se tu me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, eu ia te dizer que eu iria sem. E hoje não tem como ir sem. Não tem como a gente avançar e ir em busca do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento sem o apoio daqueles que a gente considera como família, né? Porque família é aquelas pessoas que a gente considera como família. Pode não ser família de sangue, pode ser tio, um dindo, um amigo querido, como por exemplo este que aqui estou olhando à frente. Quando tu, acho que quando tu sente assim que essa pessoa te quer o bem, independente de qualquer coisa, aquela pessoa ali, ela vai estar sempre ali. E, e bem como tu disse alguns minutos atrás, né? Eu e a minha mãe, a gente não concorda em inúmeros pontos de vista, mas a gente se tem, a gente se aceita, a gente sabe que uma vai estar ali para outra. E a minha mãe, ela fez uma aula de yoga comigo uma vez, mas ela sempre me incentivou a fazer o yoga. Por mais que ela não tenha se conectado, ela percebe o quanto aquilo me faz bem e ela me incentiva a ir buscar aquilo que me faz bem, por mais que para ela não faça sentido. E no início, por muitas vezes, eu achava aquilo errado, julgava e dizia, mas como? Hoje em dia.
ela é minha maior, meu porto seguro, assim, não tem como, sabe? Não tem como a gente avançar. Aceito super. Ela tem a vida, os prazeres dela, né? Ela gosta muito de jogar beach tênis, ela atende com as massagens e tal, e aquilo é legal para ela, mas ela nunca também me forçou a fazer algo que eu não queria. Ela nunca falou, vamos jogar beach, por que que tu não gosta? Nunca. Ela sempre respeitou, sabe? E isso, quando a gente olha, assim, isso é um valor muito, muito grandioso, isso é algo muito grandioso, porque é uma pessoa que vai estar sempre ali, não importa o que acontecer, não importa como tu tá, não importa qual é o desafio que tu esteja passando, se precisar, a pessoa vai estar ali te apoiando. Então, assim, não tem como avançar sem uma família, sabe? E sem uma boa relação com Deus. Primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela tua consideração. O, Tu sabe que é muito difícil e é muito importante a gente ter alguém que nos aceite como a gente é. E é muito difícil nós aceitarmos os outros como eles são. Normalmente a gente quer moldar as pessoas ao que a gente acredita. Mas se ela não está dentro daquilo que a gente acredita, não quer dizer que ela é boa ou má, ela apenas acredita em outras coisas, né? Eu sempre falo todo mundo tem aqueles pilares inegociáveis. Isso sim. Se alguém que está próximo de mim fere um pilar inegociável, meu, um princípio inegociável, daí não é que aquela pessoa é ruim. Ela é simplesmente uma pessoa que eu não posso ter no meu círculo. Ela fere algo que eu acho inegociável, né? Vamos dizer assim, numa relação, traição. Eu acho inegociável isso. E tem pessoas que aceitam de boa e tá tudo certo, né? Mas tem coisas que são negociáveis. Eu vou fazer? Não, eu não vou fazer. Fumar, beber, sabe? Esse tipo de coisas, sabe? Mas eu tenho os que fumam, que bebem, e tá tudo certo, sabe? Eu preciso de Mas um minuto. O Shiva tá miando, eu acho que ele tá precisando de ajuda. Um segundo. vai lá, vai lá. E como eu estava dizendo, agora vamos bater um papo nós aqui, né? É muito difícil isso. E o crescimento, eu acredito que parte dessas horas. Shiva, para quem não sabe, é o gato dela, viu? O Ai, gato dela gente, que a ele tá mãe tomando dela banho. cria. Eu poder dar. O Shiva é o gato dela, mas a mãe dela é que cuida do gato dela. Ela vai dizer que é da mãe dela agora, mas não é. Não é. O gato é dela, né? Ela teve um filho e deu para ah, é isso. Ai, eu sou espiritualizada, mas sim, cuida do meu gato. Mas voltando depois do Não, não, momento não, 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 não. tenso, Calma, calma aí, calma aí. Não, é que assim, ó, eu pensei, eu vou sair do raio da minha mãe. Ela precisa se lembrar de mim, então, como presente, fica com o meu gato, entendeu? a gente deu trabalho para mãe. É maravilhoso isso, né? Pessoas que eu amo, de hoje em diante eu vou começar a dar trabalho para vocês. Ele tá tomando banho, por isso que ele tá chorando. Minha mãe tá dando banho nele. Né? Olha bem, né? Gato, gato, gato se limpa. Olha só, estamos a quase uma hora aqui hoje. Passou voando, né? Passa. Primeiro, antes da gente encerrar aqui, como a galera te acha nas redes sociais? Pode me achar nas redes sociais com Rochelle, CH e dois L's, E no final, depois um C de novo e Hansen com H. Hansen. Rochelle C. Hansen. Em todas as redes, tu tem YouTube, tem Instagram, Face. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho um website,
que tá em inglês, então a galera já vai se preparando para read in English. E atualmente é isso que eu tenho. O canal do YouTube eu ainda não tenho. Não tem. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Precisa. Pô, tu tem muita coisa aí para compartilhar no YouTube. E o Tem. YouTube é um belo canal, sabe? Eu tinha deixado o meu parado bastante tempo, bastante tempo. Vocês vão ver lá, tem um hiato, né? Entre as minhas postagens, aí parou anos, eu acho, mais de um ano. E agora eu retornei com Conversa Franca, né? Que é a 10ª semana que eu tô ativando o YouTube, né? Olha só, se você conseguisse falar com todo ser humano desse planeta, 7, 8 bilhões de pessoas, a tua mensagem vai chegar. Traduzida, vai chegar para essas pessoas. De alguma maneira vai chegar. Mas vai ser assim, ó. A mensagem chegou, Rochelle Hansen, e sumiu. Uma frase. O que tu diria para essas pessoas? Tudo bem. Tá sempre tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem, vai ficar tudo bem. Não tem noção das coisas que tu diz. Não Não, tem noção das coisas que tu diz. não sei. É verdade. Tá tudo bem. Está sempre tudo bem. Mesmo que tu ache que não está tudo bem. Uma vez uma pessoa me disse, estava abrindo o coração para ela, né? Eu disse, cara, eu estou vivendo no inferno. E a pessoa disse, continua caminhando. Daí eu disse para ela, não tanto, não está entendendo. Está no inferno. E ela disse, pois é, tá tudo bem, cara. Continua caminhando. Porque se tu parar agora, tu continua no inferno. Sai dele, vai adiante. Tá tudo bem. Obrigado, Roche. De coração mesmo. Eu amei. Espero que tu tenha gostado desse nosso papo. Espero que as pessoas se inspirem e que a gente conseguiu, através dessa nossa conversa, tirar algumas dúvidas, de repente colocar algumas dúvidas, porque dúvidas são legais também, né? Amei mesmo, obrigado pelo teu tempo. Para quem não sabe, hoje é um domingo, a Roche tirou um tempo no domingo dela, então obrigado pelo teu tempo, Roche, amei demais. Para você que está assistindo e curtiu, deixa o teu like lá no YouTube, compartilhe o canal, me ajuda a crescer. Eu vou fazer cada vez mais força para trazer pessoas para lá de especiais, como a Roche. Obrigadão, Roche. Um Gente, abraço. obrigada, obrigada, Romualdo, obrigada a todo mundo que está aí, que nos escutou, se ressoou, se fez sentido, se conectou. Se quiser, entra lá no meu canal, entra lá no Instagram e a gente tem que se abrir, sabe? Hoje são tempos muito desafiadores, é muita informação que a gente é bombardeado o tempo inteiro, então volta sempre para dentro, voltem sempre para dentro e sintam aquilo que faz sentido. E estou disponível, estou aqui, pode mandar mensagem, pode ir lá dar uma olhada nos meus conteúdos, nas minhas aulas. Em breve vou lançar minha mentoria de Free Flow Yoga. Então é isso. Fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim também. E obrigada, Romo, pelo convite. Foi maravilhoso, foi incrível. Amei também estar aqui contigo e com todos vocês nesse domingo de sol maravilhoso. Então, valeu, gente. Até mais. Um abraço.